No vídeo anterior, eu fiz um paralelo entre o mito sumério da criação dos antigos povos da Mesopotâmia com o mito bíblico do Gênesis no capítulo 1 ao 3. E verificamos que provavelmente os escritores bíblicos tomaram como referência aqueles mitos e traduziram dentro da sua linguagem, do seu propósito, na visão salvífica da Bíblia. Portanto, a Bíblia não é tão original assim, no sentido dos primeiros capítulos do Gênesis. Hoje me interessa fazer, no 9º vídeo da série Antropologia Filosófica, a apresentação da mensagem antropológico-bíblica ou antropológico-teológica do mito da criação no Gênesis. Mas antes precisamos recorrer àquelas perguntas que eu já fiz, que são intrigantes e algumas vezes contraditórias, questões contraditórias na Bíblia. Por exemplo, no Gênesis, apresenta que Deus fez o mundo em 6 dias. Será que Ele fez o mundo em 6 dias mesmo? Teria mesmo Deus feito o homem de barro, conforme o Gênesis? Afinal, como entender a contradição entre a primeira narrativa da criação do Gênesis capítulo 1, versículo 26, a primeira narração na qual o homem é o último a ser criado, e a segunda narrativa presente no Gênesis capítulo 2, versículo 7, na qual o homem é o primeiro a ser criado? Teria mesmo havido o paraíso terrestre, a árvore do bem e do mal, a árvore da vida? Onde estaria a fonte que alimenta os 4 rios, Tigre, Eufrates, Nilo e Ganges, que não se encontra na realidade ainda hoje? Teria mesmo Deus caminhado pelo jardim do Éden? Deus caminhando? Deus tinha mesmo necessidade de ver Adão e Eva nus e trazê-los à tona sobre a questão do pecado? Afinal, Deus é onisciente, onipresente, Ele sabe de tudo. Teria Deus mesmo necessidade de descansar no 7º dia, sendo Deus? Adão e Eva tiveram 3 filhos, Caim, Abel e Sete. Afinal, com quem se casou Caim? Aliás, e Sete, teria mesmo Deus se arrependido de ter criado o homem? Gênesis capítulo 6, versículo 6. Como entender tais contradições? Aí entra a teologia das fontes. Antes de qualquer coisa, precisamos de entender que a primeira narrativa do Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 2, versículo 4, tem a autoria de fonte sacerdotal. Uma espécie de uma teologia escrita provavelmente no cativeiro da Babilônia entre o século VI e V a.C., conforme uma vasta literatura dos exegetas e especialistas católicos, como por exemplo o Wilfred Harrington, Chave para a Bíblia, de onde eu estou tirando algumas ideias. Afinal, isso é ponto pacífico para os escritores atuais que estudam a Bíblia. E na verdade, segundo essa visão da teologia atual da Igreja Católica, era necessário estabelecer o templo o culto como um espaço sagrado e o descanso do 7º dia. Durante esse período de referência principal dos judeus, que conferia ao povo a identidade, era o templo e o culto sob a liderança do sacerdote. E como o templo foi derrubado em Jerusalém e eles exilados para a Babilônia, então era necessário nesse contexto que tivesse colocado na Bíblia: Deus criou tudo que existe e a sua obra é boa. Além disso, o fez em 6 dias e no 7º ele descansou. Sinal que, mesmo sendo escravos lá na Babilônia, tinham o direito divino ao descanso do sábado, um dia na semana. Conforme a narrativa da criação, o descanso sabático instituído por Deus justificava assim a tradição litúrgica dos sacerdotes de Jerusalém na Babilônia. Importava ainda destacar que o ser humano era feito à imagem e semelhança de Deus. Como tal, ele tinha o direito a esse descanso sagrado. A segunda narrativa bíblica, que vai de Gênesis capítulo 2, versículo 4 ao 3, capítulo 3, versículo 26, tem como autoria a teologia já vista, já é um outro grupo de teólogos, num outro tempo, 500 anos antes, pelo século X a.C., no período do reinado de Salomão. Nesse contexto importava o quê?
Inicia-se um novo relato da criação, porém colocado o ser humano como centro da mesma. Naquele período histórico, a preocupação de Israel, a preocupação dos escritores era a mensagem teológica básica que apresentava Israel como povo escolhido por Deus para desenrolar a história salvífica que conhecemos de toda a humanidade. No entanto, a experiência do mal e do pecado distorcia essa visão de que Deus e homem estavam numa relação harmoniosa. Portanto, explicar o mal no mundo era importante. O teólogo Carlos Masters, também católico, com esse livrinho maravilhoso, Paraíso Terrestre, Saudade ou Esperança, veja o nome, ele subdivide a narrativa já vista da criação, do capítulo 2, versículo 4 ao 3, versículo 25, em três partes. Gênesis capítulo 2, versículo 4 a 25, criação do paraíso do homem e como a vida era no paraíso. Do Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 7, relata o pecado de Adão e Eva. E Gênesis 3, capítulo 3, versículo 8 a 24, a punição divina e o sofrimento humano. O autor bíblico toma como ponto de referência para explicar o mistério do mal no mundo, bem como a experiência do sofrimento humano, de toda a fragilidade, a partir da própria realidade concreta da vida, colocando no mito de Adão e Eva, justamente com base na experiência contraditória, da ambivalência da existência. O autor tece essa narrativa mítica, porém, conforme Masters, esse autor, sua atenção está voltada para os verdadeiros dilemas da existência naquele tempo e de todos os tempos. Afinal, a ambivalência do amor entre o marido e mulher, marcado pela traição e dominação, conforme Gênesis 3,16, a ambivalência da própria vida, cujo sonho era a eternidade e de repente se depara com a morte, a ambivalência da maternidade que comporta dores, a ambivalência da terra que é destinada a produzir frutos e de repente ela fica seca, difícil de colher o pão, a ambivalência entre o homem e animais, os animais ferozes causam males ao ser humano, bem como a própria religião, pois Deus, Criador e amigo, acaba provocando medo porque o ser humano, diante da traição, se sente coagido, mal. Então criaram o paraíso terrestre, que é o sonho. Em síntese, o ambiente e a realidade descrita na narrativa é familiar e agrícola. O amor, o casamento, dores no parto, trabalho, casa, problemas com filho, viver, ter que morrer, terra seca, roça a ser plantada com duro trabalho, à custa do suor, a ameaça de animais selvagens no interior do país, a religiosidade feita de medo. Se a experiência humana vem marcada por essas contradições, ambiguidades, sofrimento, o paraíso terrestre representa a harmonia originária com Deus, com a natureza. No paraíso reina a harmonia do ser humano entre o homem e a natureza, incluindo os animais, entre outros, e a mulher. Não existe ameaça, morte, dor, parto, infertilidade da terra, a existência de pragas. O ser humano cultiva de forma tranquila, como um bom jardineiro no paraíso. Aí Masters pergunta: paraíso terrestre, saudade ou esperança? Saudades, não, porque ele não existiu. Esperança, sim, porque é o sonho de todo humano, é a utopia humana de encontrar essa harmonia. Conforme Masters, o jardim do Éden não significa uma realidade vivida pelo ser humano no passado, mas uma esperança, como o ser humano espera o futuro, é uma profecia, é a busca da fidelidade e da amizade com Deus e um dia estar com Deus de fato. Qual é a essência então da narrativa, do ponto de vista teológico? O ponto principal da mensagem da narrativa da criação consiste em garantir que Deus não abandonou o ser humano ao sofrimento, à própria sorte, mas fez com ele uma aliança salvífica. O ser humano, apesar das ambiguidades da vida que nós conhecemos, não está abandonado num vale de lágrimas. O bem supera o mal e faz sentido viver. Afinal, a essa altura você deve se perguntar, meu caro ouvinte, será que Adão e Eva existiram historicamente? Não. Foi uma releitura da historieta imaginária dos sumérios. Existiu o paraíso terrestre? Não. É projeção da utopia humana, da harmonia com Deus. Deus criou o mundo em 7 dias? Não. O universo sofreu um processo longo para vir à tona, conforme nós vamos falar mais para frente da teoria científica da evolução.
Afinal, do ponto de vista histórico, a resposta sobre as origens pertence à fé? Do ponto de vista histórico, pertence à ciência. Do ponto de vista teológico salvífico, pertence à fé. Existe contradição entre a teoria da evolução e a teoria da criação bíblica? Não. Eu sou ateu? Não. Muitos escritores bíblicos, católicos, também das igrejas históricas pentecostais digamos, protestantes, sabem muito bem, estudam a fundo e fazem escavações e fazem leitura dos textos antigos da Bíblia na língua original e sabem e têm uma teoria toda formada hoje tranquila dentro desse nível de compreensão da Igreja Católica. A teologia exegética católica da Igreja protestante histórica estudaram a fundo a Palavra de Deus e tem muitos livros escritos, não sou eu que estou inventando. Uma ala extensa da Igreja, no entanto, sem falar na ala protestante das igrejas pentecostais modernas, prega um moralismo cruel, gera um enorme sentido de culpa nos fiéis e não ensina teologia e exegese ao povo, mantém uma fé infantil. Infelizmente é assim. Por quê? Será que querem manter o povo infantil na fé, dominá-los mais ou manter um controle do poder a partir do moralismo? O complexo de culpa é um problema sério. E infelizmente a pregação muitas vezes é a pregação no sentido literal. Pega o martelo e bate na consciência do caboclo até ele se sentir culpado daquilo que às vezes são problemas até psicológicos, emocionais. E é lógico, sem descartar que existe o pecado, a maldade, mas às vezes a pregação é a teologia do pecado e não da salvação. Fique atento. Esconde alguma verdade? Qual é o motivo? Tem muita coisa na Bíblia que precisa ser lida com cautela. Se a Bíblia